Olá, tudo bem? Eu estou estudando inglês e preciso testar a minha pronúncia todos os dias. E essa pronúncia, essa oração é uma oraçãozinha que eu tenho aqui na minha cola. E é uma oração que eu busco fazer todas as noites antes de dormir. E é escrita assim: God, Deus, in the name of the Jesus, em nome do Senhor Jesus, I place myself in your holy praise. Eu me coloco em sua santa presença. Because you are, pois tu és. Holy, santo. Powerful, poderoso. Wonderful Counselor, maravilhoso conselheiro. Mighty God, Deus poderoso. Everlasting Father, Pai eterno. Prince of Peace, Príncipe da Paz. E falando, né? Sem ler. God, your holy presence, because God, in the name of the Jesus, your holy presence, because you are holy, powerful, everlasting Father, one wonderful Counselor, and Prince of Peace. E é uma oração, né? E ao mesmo tempo eu estou testando o meu inglês, a minha pronúncia. E é um conselho que eu dou para você que está estudando inglês para poder ingressar na carreira de comissária de voo. Você alinhar o seu inglês à sua rotina. Por exemplo, eu sou cristã, né? E para mim não existe nenhuma leitura que me dá mais prazer do que a leitura da Bíblia. Então, antes de dormir ou antes de iniciar uma leitura da Bíblia, eu faço, né, essa oração em inglês. Porque assim, não traduzindo em inglês, eu só falei aqui traduzindo para você saber do que se trata, quem não sabe. Mas para minha mente, minha memória entender e se acostumar com o inglês, se acostumar com essa língua que não faz parte da minha língua materna, é uma outra língua. E tudo que a gente quer aprender e colocar em prática, a gente precisa fazer com constância. Não tem como você aprender a fazer arroz se você não fizer arroz todo dia. Ou ficar só olhando alguém fazer arroz. Você precisa ir lá colocar a mão na massa para fazer um pão, para fazer qualquer coisa. Então, Deus ele falou isso comigo. Cristiane, coloca tudo que é da sua rotina em inglês. Muitas das vezes a gente encontra vídeos aqui na rede social de pessoas falando coloca o seu celular em inglês, assiste tudo em inglês, não sei o que em inglês, não sei o que em inglês. É legal isso? É, para quem consegue. Eu ainda, por enquanto, não consigo. Mas a gente precisa ter um esforço, a gente precisa se esforçar. Então, eu já coloquei um aplicativo aqui que traduz, né, o português para o inglês e colocar na minha rotina. Tudo, por exemplo, me levantar, estou me levantando, pensar em inglês. É assim que eu abro meus olhos quando eu acordo, ainda deitada na cama, eu falo com Deus. Então, good morning, God. Good morning, Jesus. Thank you for your love. Ou seja, obrigado pelo seu amor. Thank you for your mercy. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por estar viva. Tudo isso, buscar falar em inglês, porque aí eu vou me acostumar. Aí eu me levanto, aí eu penso em inglês, estou me levantando, penso em inglês, eu indo no banheiro, eu higienizando minha língua, porque eu raspo a língua, penso em inglês, indo na cozinha, por exemplo, aí vou na cozinha, pensar em inglês, eu não sei como é que se fala, vou na cozinha, né? Eu acho que é bathroom, cozinha, não, bathroom é banheiro. Enfim,
Então, tudo isso que você for fazer na sua rotina, botar em inglês e falando inglês até você se acostumar. Mas algo que tá dentro do seu métier. Como assim? Por exemplo, o meu métier é coisas evangélicas. Então, buscar palavras de Deus em inglês, orar em inglês, falar com Deus no dia a dia em inglês, né? Buscar filmes evangélicos em inglês. O meu métier também é a área da aviação, porque eu sou formada como comissária de voo. E então buscar tudo sobre aviação em inglês, assistir vlog de comissária de voo em inglês, para poder dar uma certa preguiça, dá. Às vezes você não entende nada no começo, sim, porque você não, a tua língua não tá, a tua mente não está acostumada com essa nova língua. Mas aí depois, aos poucos, você vai começar a entender. Ah, sei, sei que cadeira é chair, sei que caneta é pen, sei que mesa é table, é, sei que livros é book, é, sei que em cima é in there, essas coisas, né? Aos poucos você vai conseguindo alinhar a sua vida, o seu dia a dia, porque muitas das vezes a nossa vida é muito corrida e a gente não tem tempo de estudar muitas das vezes. Então você tem que encaixar o seu tempo, o seu estudo no seu tempo. Por exemplo, eu trabalho como recepcionista atualmente, até eu me ingressar na carreira, ainda estou trabalhando como recepcionista. Então eu pego 7 horas da manhã na Barra, é muito distante da minha casa. Eu pego 2 ônibus. Então, eu vou precisar. Antes eu não estava fazendo isso, mas agora eu sou. Antes eu não estava fazendo por quê? Porque eu trabalhava em outro bairro, só que me mudaram de setor. Nesse outro bairro, eu ficava protelando, eu chegava em casa, eu tinha tempo para poder estudar. Agora, eu sou obrigada a colocar o inglês na minha rotina, senão eu não vou conseguir estudar o inglês, eu não vou conseguir aprender. Então, eu tô pegando o inglês e encaixando o inglês na minha rotina. Porque quando eu chego em casa, eu não posso sentar aqui e ficar 2 horas estudando. Porque, assim, eu vou ser sincera com vocês, eu não estava fazendo isso na totalidade. Eu tinha tempo para isso. Agora, não sei, de repente foi Deus que fez isso, me colocou em outro setor bem melhor, bem melhor. Porém, entretanto, eu chego em casa muito tarde, eu não tenho mais tempo para poder sentar para estudar inglês. Por quê? Porque eu vou ter que dormir mais cedo. Antes eu acordava às 4 da manhã, agora eu vou ter que acordar às 3 da manhã, para dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer antes de ir para o trabalho, que é fazer meu devocional, que é fazer exercício físico, que é tomar banho, que é me maquiar, que é arrumar meu cabelo e colocar o uniforme e preparar minha bolsa para poder levar as coisas para o trabalho, que é meu almoço, meu café da manhã, o lanche da tarde, porque eu fico até 5 horas da tarde no trabalho, então eu tenho que me alimentar bem, cuidar do templo do Espírito Santo. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, nós precisamos encaixar o inglês e todas as outras coisas na nossa rotina, porque senão você não vai conseguir aprender. E constância, eu aprendi muito sobre isso, constância, fazer a mesma coisa todo dia, a mesma coisa todo dia. Todo dia você acorda, todo dia você ora, todo dia você faz devocional, todo dia você escova os dentes, todo dia você bebe água, todo dia você faz exercício. Foi Deus que falou isso comigo. Todo dia você faz a mesma coisa todo dia, Cristiane. Então, vai fazendo isso em inglês para você se acostumar. E outra, não adianta você aprender inglês como se fala, aprender inglês com filme de, sei lá, policial, filme de medicina, porque não é do seu métier. O meu métier é aviação, o meu métier é evangélico. Então, tudo quanto é filmes, séries, podcast, vlogs, tudo que for do mundo evangélico e da aviação, que é o que faz parte da minha vida, entendeu? Fica aí essa dica para você. Meu inglês ainda não está 100%, mas vai ficar, porque eu vou... agora eu estou praticamente forçada a ter que fazer. Não tem como, eu sou forçada a ter que fazer isso. E
Eu tenho certeza que Deus vai me honrar, que Deus vai me abençoar. Antes eu ficava falando assim, ah, meu Deus, isso e aquilo. E Deus virou para mim e falou assim, Cris, isso faz parte do teu processo. Você precisa passar por isso. Lá na frente você vai entender. Mas agora você precisa fazer o que tem que ser feito. Porque faz parte do seu processo. E eu aceitei com louvor. Foi difícil? Está sendo difícil? Está sendo difícil. Mas não é impossível de ser feito. Vai dar certo, vai dar certo. Eu motivo você a colocar o inglês na sua... E ainda tenho que estudar espanhol, tá? O espanhol para mim está sendo um pouco mais fácil, porque é parecido mais ou menos com a minha língua materna, que é o português. Porém, entretanto, conversar mesmo com uma pessoa que fala espanhol, um espanhol nativo, se ele falar rápido, eu não entendo nada, nada, nada. Entende? Então, na aviação, a primeira língua que eu tenho que aprender é o inglês e depois o espanhol. Eu vou tentar alinhar essas duas coisas, como eu vou conseguir fazer, como eu vou fazer. Eu não sei, literalmente não sei como eu vou conseguir fazer isso, mas tudo eu apresento a Deus, tudo eu oro a Deus, tudo eu falo com Deus, tudo eu converso com Deus, tudo eu peço para Deus, tudo eu peço para o Espírito Santo, o tempo todo, 24 horas do meu dia, eu tô falando com o Espírito Santo, me diz como fazer, quando fazer, de que jeito fazer, que horas fazer, o que não fazer, o que devo fazer, o tempo todo. Colocar Deus no centro, se colocar no centro da vontade de Deus o tempo todo, isso é o primordial para mim. Eu tinha até colocado aqui, ó, tô estudando aqui, e tinha até colocado no meu caderno. E veio assim, do nada, as 3 principais coisas para mim é o quê? Primeiro lugar, acordar lendo a palavra de Deus e dormir lendo a palavra de Deus, como diz na palavra de Deus, que nós devemos meditar na palavra de Deus. Chega aqui, claro. Nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, primeiro lugar, dormir lendo a palavra de Deus. Ou seja, eu acordo lendo a palavra de Deus e antes de dormir faço um resumo daquilo que eu li de manhã. Para quê? Para não esquecer. Porque não adianta a gente ler um versículo hoje, o outro amanhã e depois não fazer resumo, porque senão a gente esquece. A gente esquece, não adianta. Existem versículos que você tem aí memorizado na tua cabeça, por quê? Porque você está sempre falando, sempre pronunciando. Eu não sei nem onde que está escrito, todas as coisas me cooperam para o bem. Mas eu sei que isso é um versículo bíblico. Está escrito na palavra de Deus. Talvez não 100% com essas palavras que eu falei agora, mas está escrito na palavra de Deus. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa na minha vida que é inesperada, que me deixa um pouco irritada, que me deixa triste, chateada, eu falo, todas as coisas me cooperam para o bem. É igual quando me mudaram de setor. Eu tinha tempo para poder, eu saía de casa mais tarde, e também quando eu chegava em casa mais cedo e tinha tempo de estudar. Agora eu tenho que sair de casa mais cedo e chego em casa mais tarde e não tenho tempo para estudar. Todas as coisas me cooperam para o bem. E eu vou conseguir lidar com essa situação, porque eu creio que a minha vida está na mão de Deus, a minha vida, Deus está no controle de todas as coisas. E assim também a sua vida, ela precisa estar na mão de Deus. Deus precisa estar no controle da sua vida o tempo todo, 24 horas por dia, para que as coisas deem certo. E não esqueça de apresentar tudo para Deus. Não esqueça de deixar Deus no controle de todas as coisas da sua vida, para que as coisas deem certo para você. Tá bom? Ele vai te mostrar o que fazer, o que não fazer, como fazer, de que jeito fazer. Eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar se você colocar ele em primeiro lugar. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.